Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 dos Planos de Estudo Tutorado volume 3. Nós estamos na unidade temática de modelos para o átomo, e nós estamos vendo o modelo de Rutherford nessa semana 3. Esse experimento aqui mostrado foi um experimento realizado por 2 alunos de Rutherford, tá? O que eles fizeram? Eles pegaram esse feixe de partículas alfa e direcionaram para essa lâmina finíssima de ouro aqui, tá? Essas partículas alfa, gente, são partículas positivas, isso eles sabiam, tá? Mas o que a gente sabe hoje, que não se sabia na época, que são formados pelo núcleo de hélio, tá? E aqui atrás, vocês podem perceber que aqui tem um papel fotográfico, que é usado como um detector. Quando eles fizeram esses experimentos, eles verificaram que a maior parte das partículas alfa não sofriam nenhum desvio e passavam diretamente ali pela essa fina camada de ouro que tinha ali. Uma parte sofria desvio e a outra parte retrocedia, tá? Então, o que o Rutherford chegou à conclusão a partir desse experimento? Que o átomo não pode ser maciço, tá? Que, na verdade, ele seria formado por um núcleo muito pequeno, denso e positivo, tá? Dispersos em grandes espaços vazios, tá? E onde encaixaria ali o elétron? Que a gente sabe que o elétron tem que estar presente para que o átomo seja neutro, uma vez que no mundo a gente não tem coisas se repelindo de maneira espontânea assim, né? Que se tivesse só carga positiva, tudo iria se repelir, uma vez que tudo é formado por átomo. Então a gente tem que os elétrons eles vão ficar girando em torno do núcleo positivo, tá? Esses elétrons eles vão girar em torno do núcleo como os planetas giram em torno do Sol. O núcleo positivo era comparado ao Sol, né? E os planetas eram comparados ao elétron, tá? Nesse modelo. Então, o elétron girava em torno do núcleo ali, tá? Só que qual que é o problema? O problema é que a gente tem o núcleo carregado positivamente, não se sabia como que funcionaria essa estabilidade, uma vez que você tem algo pequeno ali, formado só por cargas positivas. Eles não conseguiam entender como que isso não entrava em colapso, tá? Só que mais tarde, James Chadwick descobriu que no núcleo existia algo de carga que não tinha carga, tá? Que era o nêutron. Então era neutro. E esse nêutron é responsável por isolar o próton e evitar essas repulsões e o desmoronamento do núcleo. Outro problema é que ali a gente tem cargas elétricas em aceleração, né? Que o elétron está girando em torno do núcleo e quando isso acontece, você vai perdendo energia com o tempo. Perdendo energia, a órbita que ele faz seria cada vez menor até que ele colidisse com o núcleo. Só que isso não acontece, tá, gente? Então, essa é outra falha do modelo de Rutherford, tá? Então, deixar bem claro, quem falou sobre nêutron não foi Rutherford, foi o James Chadwick, porque é ele que descobriu fazendo o experimento, tá? Nós temos aqui numa outra parte que vai falar sobre os elementos, tá? Aqui fala que na representação, normalmente, gente, nas tabelas periódicas vem essa legenda, tá? Ele tá falando que o A é colocado aqui em cima e o Z é colocado embaixo, tá? Pode vir o contrário? Pode acontecer, mas se isso acontecer, ele vai indicar. O que vocês têm que saber para diferenciar? Que o A, que é o número de massa, ele vem da soma do número atômico com o número de nêutrons. Se o A vem da soma do número atômico com o número de nêutrons, ele vai sempre ser maior do que o número atômico, tá? Então, aqui, 35 é o número de massa, 17 é o número atômico. Para eu descobrir o número de nêutrons, basta pegar o número de massa e subtrair do número atômico. Por exemplo, aqui, ó, 35 menos 17 é igual a 18. E se o átomo for neutro, o número atômico vai ser igual ao número de prótons que eu tenho ali no meu núcleo e vai ser igual ao número de elétrons. Isso se o átomo estiver neutro, tá? Isso é sempre verdade para um átomo neutro. Então, se você tiver o número atômico, aqui no caso é 17, quer dizer que o cloro ele tem número atômico 17, 17 elétrons e 17 prótons, tá? E íons vão ser, quando eu tiver átomo que não está eletronicamente neutro, tá? Então, ele pode ser carregado negativamente, que é quando ele é chamado de ânion,
e tem carga negativa, ou ele pode ser carregado positivamente, um íon positivo que é chamado de cátion, tá? Que é o caso do Na+ ali. Quando eu tenho essa situação, gente, quando eu faço a conta lá para o meu número atômico, o número de prótons, eu posso falar que o meu número de prótons continua sendo igual ao número atômico. Por quê? Porque você vai perder ou ganhar apenas elétrons, tá? Porque o próton é muito difícil você acessar ele lá no interior do núcleo para retirar. É muito mais fácil você retirar os elétrons que estão ali girando em torno desse núcleo, tá? Então eu perco elétrons, eu fico positivo. Ganho elétrons, eu fico negativo, tá? E aqui, se você tem que o número atômico do cloro é 17, o número de prótons vai ser 17 também. O que vai mudar é o número de elétrons. Se ele tem uma carga negativa, então ele vai ter um elétron a mais que o número de prótons, tá? Então, 18 elétrons aqui. E se ele for carregado positivamente? Se ele tem 11 prótons, que é o caso do sódio aqui, ele perdeu um elétron, porque ele está mais. Então, se ele perdeu um elétron em relação ao próton, eu tenho 10 elétrons, tá? É só fazer essa subtração. Então, as atividades, gente, que estão na página 71, na primeira ele vai falar o seguinte: o que está na eletrosfera, tá? Eletrosfera. Então, o próprio nome já te diz, tá? Então, o que está nessa eletrosfera que eu comentei com vocês lá em cima também, tá? Marca a alternativa aqui correta para eletrosfera. Nesse segundo, ele dá até os nomes dos dois alunos de Rutherford que realizaram o experimento, que está aqui, ó. E aqui, gente, ele fala o seguinte: um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido com praticamente toda a massa do átomo. Então, a massa está concentrada no núcleo, tá? Ao realizar esse experimento, se Thomson estivesse certo, gente, o átomo seria maciço, né? Algo maciço é fácil de atravessar? Algo maciço não é fácil de atravessar. Então, quando o Rutherford fez esse experimento, de acordo com o modelo de Thomson, o que ia acontecer ali? Ia ser fácil atravessar algo maciço? Tá? Então, façam esse raciocínio para mim. E aqui, na 3, eu vou usar as fórmulas que eu passei para vocês lá em cima. Ele fala que o átomo tem 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e o número de massas são respectivamente. Então, pessoal, já que ele não falou aqui que tem carga, se não tem, então a gente vai concluir que ele está neutro, tá? Para fazer isso aqui. Se ele está neutro, Z é igual a P, que é igual a E. Então, 22 elétrons é igual ao número atômico, Z, que é igual ao número de prótons. Já descobri o número atômico, tá? E o número de massa, como que eu descubro? O número de massa vem da soma do número atômico, que você vai obter aqui fazendo a comparação com os elétrons, mais o número de nêutrons, tá? Então, é só isso, fazer uma conta muito simples. E na 4. A 4, a gente tem um íon. Então, aqui a gente tem Ba2+. Então, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons se ele tem duas cargas positivas. Ele pede para achar o número de prótons. O número de prótons, se eu tiver um íon ou se eu não tiver um íon, vai sempre ser igual ao número atômico. O seu número atômico é esse 56 aqui. Então, o seu número de prótons vai ser igual ao seu número atômico. Mas o número de elétrons vai ser diferente, tá? E o número de nêutrons? Você tem A, que é 138, e tem Z, que é 56. Para achar o número de elétrons, ou o número de nêutrons, é só pegar A menos Z. Então, você vai fazer 138 menos 56 para achar o número de nêutrons. E elétrons? Olha só. Se ele estivesse neutro, eu teria 56 elétrons, porque Z é igual a P, que é igual a E. Só que eu perdi 2, então eu não tenho mais 56. Eu perdi 2. Quantos elétrons isso me dá? E na 5, ele pede para você comparar e diferenciar esses 3 modelos. Então, gente, recordando, modelo de Dalton, esfera maciça e indivisível. Modelo de Thomson, eu tenho a esfera maciça, só que com carga. Dalton não falava, ele falava que era neutro, né? E que a menor parte era o átomo. Aqui a gente tem que existem partículas, tá? É possível dividir o átomo. Então, Thomson fala que é algo de carga positiva com elétrons incrustados nela. E Rutherford vai falar que são grandes espaços vazios com um núcleo positivo que concentra toda a massa, quase toda a massa, né?
e elétrons que giram ao redor ali. Então, a gente tem elétrons girando em torno do núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera, tá? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat, utilizando ou o aplicativo do Conexão Escola ou Conexão Escola Web, ou entre em contato pelo WhatsApp também.